antes mesmo da bola entrar. Esse artilheiro existiu, iluminou o Flamengo em uma época de transição e conquistou o coração da nação rubro-negra com sua classe e eficiência. Seu nome era Silva, mas todos o conheciam como Batuta, e entre 1965 e 1968, ele escreveu seu nome na galeria dos grandes atacantes que vestiram o manto sagrado. José Carlos da Silva nasceu em 10 de março de 1943, em São Paulo, mas foi no Rio de Janeiro que seu talento floresceu e alcançou a consagração. Desde menino, demonstrava aquela característica essencial de todo grande atacante: fome de gol. Não importava onde jogasse, em que posição atuasse, Silva sempre encontrava o caminho das redes. Seu apelido, Batuta, surgiu ainda na juventude e tinha tudo a ver com sua personalidade dentro de campo. Ele rege o ataque como um maestro rege uma orquestra, com elegância, precisão e uma compreensão musical do ritmo do jogo. Quando Silva Batuta chegou ao Flamengo em 1965, o clube vivia um momento de renovação. A geração vitoriosa dos anos 1950 e início dos anos 1960 estava se despedindo, e novos talentos precisavam emergir para manter a grandeza rubro-negra. O futebol brasileiro também passava por transformações. A vitória na Copa do Mundo de 1962 havia confirmado a hegemonia nacional, mas a decepção em 1966 mostraria que era necessário evoluir constantemente. Nesse contexto de mudanças, Batuta chegava para assumir a responsabilidade de ser o homem-gol do Flamengo. A estreia de Silva Batuta com a camisa rubro-negra foi promissora. Logo nos primeiros jogos, mostrou que tinha faro de gol apurado e técnica refinada. Não era um atacante de um tipo só, daqueles que dependem apenas de velocidade ou apenas de força física. Batuta era completo. Tinha habilidade para driblar zagueiros em espaços reduzidos, velocidade para explorar contra-ataques, inteligência para buscar posições privilegiadas e, principalmente, uma frieza impressionante na hora de finalizar. Quando a bola chegava em seus pés dentro da área, as chances de gol aumentavam drasticamente. A torcida do Flamengo, acostumada com grandes atacantes ao longo de sua história, rapidamente percebeu que tinha em mãos mais um artilheiro especial. Havia algo no estilo de Batuta que encantava. Talvez fosse a elegância de seus movimentos, a categoria demonstrada em cada jogada, ou simplesmente a regularidade com que balançava as redes. Jogo após jogo, o atacante paulista que havia abraçado o Flamengo como sua casa confirmava sua qualidade e conquistava o amor incondicional da nação rubro-negra. Em 1965, seu primeiro ano completo no clube, Silva Batuta já despontava como artilheiro da equipe. Os números impressionavam, mas mais importante que a quantidade era a qualidade dos gols. Batuta não era daqueles atacantes que marcam apenas gols fáceis, aproveitando rebotes ou bolas mal rechaçadas. Ele criava seus próprios gols. Arrancava da intermediária driblando adversários, finalizava de fora da área com precisão cirúrgica, cabeceava com timing perfeito, antecipava-se aos zagueiros em bolas na área. Seu repertório era vasto e variado. A imprensa carioca, sempre atenta aos talentos do futebol local, começou a dedicar amplo espaço às atuações de Silva Batuta. Cronistas esportivos elogiavam sua técnica apurada, sua inteligência tática, sua capacidade de decisão nos momentos cruciais. Comparações com grandes atacantes do passado do Flamengo eram inevitáveis. Alguns viam nele traços de Evaristo de Macedo, pela elegância e pelo faro de gol. Outros destacavam sua originalidade, afirmando que Batuta tinha um estilo único, particular, que o diferenciava de todos os outros. O que tornava Silva Batuta verdadeiramente especial era sua consistência. Não era um atacante irregular, daqueles que fazem 3 gols em um jogo e depois ficam 5 partidas sem balançar as redes. Batuta mantinha uma média de gols impressionante ao longo de toda a temporada. Essa regularidade é marca dos verdadeiros grandes artilheiros, daqueles que não dependem de inspiração momentânea, mas sim de competência constante. Semana após semana, o torcedor flamenguista sabia que poderia contar com pelo menos um gol de Batuta. Em 1966, Silva Batuta consolidou-se definitivamente como ídolo rubro-negro. Foi um ano de muitos gols, de atuações memoráveis, de momentos que entraram para a história do clube. Havia uma química especial entre Batuta e a torcida. Quando ele recebia a bola, o Maracanã inteiro segurava a respiração em antecipação. Quando ele driblava um zagueiro, a arquibancada começava a se levantar. Quando ele finalizava, mesmo antes da bola entrar no gol, já se ouvia o início da comemoração.
Era uma conexão mágica, daquelas que só existem entre grandes jogadores e torcidas apaixonadas. As histórias sobre gols de Silva Batuta são inúmeras no folclore flamenguista. Torcedores veteranos lembram com detalhes de gols específicos, descrevem a jogada desde o início, a movimentação de Batuta, o drible desconcertante, a finalização precisa. Cada gol parecia ter uma história própria, um contexto particular. Havia os gols de placa, aqueles que decidiam clássicos importantes. Havia os gols de pura habilidade, que mostravam toda a classe do atacante. Havia os gols oportunistas, que evidenciavam seu faro de artilheiro nato. O apelido Batuta caía perfeitamente em Silva. Ele realmente rege o ataque flamenguista como um maestro rege uma sinfonia. Sabia exatamente quando acelerar o ritmo, quando desacelerar, quando pedir a bola, quando deixar outros jogadores assumirem o protagonismo. Essa inteligência tática, combinada com sua qualidade técnica superior, criava um atacante absolutamente completo. Treinadores adoravam ter Batuta no elenco não apenas pelos gols que marcava, mas pela forma como elevava o nível de jogo de toda a equipe. A relação de Silva Batuta com seus companheiros de time era excelente. Não era um atacante egoísta, daqueles que só pensam em marcar gols individuais sem se importar com o coletivo. Batuta sabia que futebol é jogo de equipe, e por isso assistia gols tanto quanto marcava. Seus passes eram precisos, sua visão de jogo era ampla, sua disposição para ajudar defensivamente quando necessário era notável. Era o atacante completo que todo técnico sonha em ter em sua equipe. Em 1967, Silva Batuta viveu uma de suas melhores temporadas com a camisa rubro-negra. Os gols continuavam saindo com impressionante regularidade. Mais importante ainda, muitos desses gols eram decisivos, marcados em momentos cruciais de partidas importantes. Batuta tinha aquela qualidade rara dos grandes atacantes. Aparecia nos momentos em que o time mais precisava. Quando o jogo estava difícil, quando o empate parecia inevitável, quando a pressão era máxima, lá estava Batuta para resolver com um gol salvador. O que poucos sabem é que Silva Batuta também era um profissional exemplar fora de campo. Dedicava-se intensamente aos treinamentos, cuidava da preparação física com seriedade, estudava os adversários para entender seus pontos fracos. Essa dedicação profissional complementava seu talento natural e criava um atacante de nível excepcional. Jovens jogadores que chegavam ao Flamengo encontravam em Batuta um exemplo a ser seguido, alguém que mostrava que sucesso no futebol exige não apenas talento, mas também muito trabalho duro. A versatilidade tática de Batuta era outro de seus trunfos. Poderia jogar como centroavante clássico, como ponta direita ou esquerda, como segundo atacante. Em qualquer posição ofensiva, ele rendia bem e encontrava formas de contribuir. Essa flexibilidade tática era extremamente valiosa para os treinadores, que podiam ajustar esquemas táticos sabendo que Batuta se adaptaria perfeitamente a qualquer função ofensiva que lhe fosse atribuída. A conexão emocional entre Silva Batuta e a torcida do Flamengo era genuína e profunda. Apesar de ter nascido em São Paulo, Batuta abraçou o Rio de Janeiro e o Flamengo como sua verdadeira casa. Vestia a camisa rubro-negra com orgulho visível, celebrava cada gol com paixão intensa, sofria com as derrotas como um torcedor sofre. Essa autenticidade em seu amor pelo clube criava uma identificação natural com a nação, que o adotou completamente como um dos seus. Os clássicos eram palcos especiais para Silva Batuta brilhar. Havia algo em sua personalidade que florescia nas grandes ocasiões. Quanto maior a pressão, mais importante o jogo, melhor ele jogava. Nos confrontos contra Fluminense, Botafogo e Vasco, Batuta frequentemente era o nome do jogo, o jogador que fazia a diferença, que marcava os gols que decidiam os derbys cariocas. Essa capacidade de se destacar nos jogos mais importantes o elevava a um patamar superior. Em 1968, o último ano de Silva Batuta no Flamengo, o atacante continuou demonstrando toda a sua qualidade. Mesmo sabendo que seu ciclo no clube estava chegando ao fim, não diminuiu a intensidade, não perdeu a vontade, não deixou de se dedicar integralmente. Continuou marcando gols importantes, continuou sendo referência no ataque rubro-negro, continuou sendo aquele profissional exemplar que sempre foi desde sua chegada em 1965. A despedida de Silva Batuta do Flamengo foi marcada por gratidão mútua. O atacante agradecia ao clube pela oportunidade de vestir o manto sagrado e viver anos tão especiais de sua carreira. O Flamengo agradecia pelos inúmeros gols, pelas atuações brilhantes, pela dedicação profissional.
A torcida despedia-se com lágrimas nos olhos, sabendo que estava perdendo um de seus ídolos, mas guardando para sempre na memória as jogadas mágicas e os gols inesquecíveis daquele atacante especial. O legado de Silva Batuta no Flamengo, embora relativamente curto em comparação com outros ídolos que ficaram décadas no clube, é extremamente significativo. Ele representou uma geração de transição, fazendo a ponte entre os grandes atacantes dos anos 1950 e início dos anos 1960 e a geração dourada que viria nos anos 1970 e 1980. Mostrou que o Flamengo continuava sendo celeiro de grandes atacantes, mantendo viva a tradição ofensiva que sempre caracterizou o clube. Quando se fala dos grandes artilheiros da história do Flamengo, o nome de Silva Batuta merece destaque especial. Sua média de gols em seus 4 anos de clube foi impressionante. Mas mais importante que os números eram a forma como marcava, a elegância demonstrada, a classe evidenciada em cada jogada. Batuta não era apenas um fazedor de gols, era um artista cujo palco era o campo de futebol e cuja obra-prima eram seus gols memoráveis. A era Silva Batuta no Flamengo coincidiu com um período interessante do futebol brasileiro. Era uma época de renovação, de busca por novas identidades táticas, de profissionalização crescente. E em meio a todas essas transformações, Batuta era aquela constante ofensiva, aquele jogador em quem se podia confiar para fazer gols independentemente do contexto, do adversário, ou do sistema tático utilizado. Sua confiabilidade era um ativo precioso para o Flamengo. O futebol brasileiro se orgulha de sua rica tradição de grandes atacantes. País do Rei Pelé, de Garrincha, de Romário, de Ronaldo, o Brasil sempre produziu artilheiros excepcionais. Silva Batuta faz parte dessa linhagem gloriosa. Talvez não tenha alcançado a mesma fama internacional de outros, mas para a torcida do Flamengo, ele é tão ídolo quanto qualquer outro grande atacante da história do futebol brasileiro. Hoje, quando veteranos flamenguistas relembram a década de 1960, o nome de Silva Batuta surge com carinho e admiração. Saudade daqueles gols elegantes, daquela categoria demonstrada em campo, daquela paixão com que vestia o manto sagrado. Os mais jovens ouvem essas histórias tentando imaginar como seria ver aquele atacante especial em ação, driblando zagueiros e marcando gols que faziam o Maracanã explodir em comemoração. A história do Flamengo é construída gol a gol, ídolo a ídolo, conquista a conquista. Silva Batuta contribuiu significativamente para essa história gloriosa. Cada gol que marcou adicionou um tijolo no monumento que é a trajetória do clube mais amado do Brasil. Cada atuação brilhante reforçou a tradição ofensiva rubro-negra. Cada momento de classe dentro de campo enriqueceu o legado de um clube que sempre prezou pelo futebol bonito e eficiente. Entre paixão e gols de categoria, entre elegância e eficiência, entre dribles desconcertantes e finalizações precisas, está a era Silva Batuta no Flamengo. 4 anos intensos que provaram que grandes ídolos não precisam de uma década para conquistar o amor eterno da torcida. Às vezes, 4 anos de dedicação absoluta, de gols memoráveis, de momentos inesquecíveis são suficientes para garantir um lugar especial na galeria dos imortais rubro-negros. Silva Batuta não foi apenas mais um atacante que passou pelo Flamengo, foi um artista que pintou obras-primas com seus pés habilidosos, foi um maestro que regeu sinfonias ofensivas, foi e sempre será lembrado como um dos grandes artilheiros que tiveram a honra de vestir o manto sagrado do clube mais querido do Brasil.